Muito bem, começamos agora. Então, continuando, mais algum colega que queira partilhar ou que tenha utilizado, ou se isto é um campo novo, uma situação nova? Eu já utilizei o PET também, Ok. em algumas circunstâncias. Não só agora, provavelmente, não é? Sim, agora por acaso ainda não utilizei mais até antes, durante as aulas, em aula mesmo. Ok, tudo bem. Mais alguma partilha? Eu Então, não sei o que é que estão a falar, Sérgio. ok. Laboratórios, é assim, são os colegas Não estão a falar... faço ideia porque eu nunca utilizei isso. Portanto, a minha escola é nova, mas os equipamentos tecnológicos não existem. Estamos a aguardar um financiamento há anos e, portanto, nós nem computador temos na sala de aula. E, portanto, ok. estamos completamente arcaicos neste tipo de situação. Muito bem. Ou não muito bem, mas ok, faz sentido. Mas provavelmente, ok, os que os colegas estão a falar, como eu vou mostrar, essencialmente nós podemos ter 3 tipos de laboratórios e isso aparece também depois lá no Moodle, que é, nós temos os laboratórios tradicionais, portanto são os laboratórios que todos nós conhecemos, que temos nas nossas escolas e em laboratórios propriamente ditos, não é? Depois temos os laboratórios remotos, que basicamente são laboratórios, são experiências reais, só que são controladas remotamente, ok? Portanto, nós controlamos por computador as variáveis e a experiência vai ocorrer e muitas delas têm webcams para nós vermos que está a mexer lá qualquer coisa, digamos assim. E depois existem os laboratórios virtuais, que basicamente são aquilo que nós designamos por simulações, não é? Portanto, são simulações que estão feitas para conseguirmos obter resultados, muitas delas, não é só para mostrar alguma coisinha. Não é? Tânia, é isso que nós estamos a falar. Os exemplos que os colegas disseram foram sempre de simulações ou de laboratórios virtuais, ok? Em que não é uma experiência real, mas é uma experiência que simula a realidade e que, se for bem feita e que se estiver bem programada, é uma ferramenta bastante útil para, por exemplo, podermos obter resultados e os próprios alunos trabalharem esses mesmos resultados. Por isso é que eu falei no FET colorado. Nem sei se é PET, se é FET que se diz, mas pronto, eu digo FET, mas se calhar é uma coisa absurda, mas que eu vou-vos mostrar, porque normalmente grande parte dos colegas conhecem esse FET colorado, que é de uma universidade dos Estados Unidos, lá está, se calhar foi o que o colega há bocado estava a dizer, e que tem, a nível mundial, tem imensos simuladores, portanto, imensos laboratórios virtuais, e eles são validados. Portanto, eles são validados e são de confiança, digamos assim, está bem? Porque nós às vezes encontramos algumas simulações ou até algumas aplicações no telemóvel e, assim, nós até podemos não nos aperceber, mas não sabemos ou às vezes não conseguimos ter a certeza absoluta que aquilo é cientificamente correto. E esta do FET colorado é realmente algo que é validado e que tem uma importância bastante grande, para além deles terem melhorado bastante o acesso, em que antes podíamos ter problemas a tentar instalar alguma coisa e depois complicar-nos um bocadinho a vida quando nós vamos para as escolas, porque quando nós até podemos saber e trabalhamos com o nosso computador muito bem, mas o nosso computador, supostamente, nós somos os administradores. Se eu quiser instalar um programa, eu posso instalar um programa, não é? Mas quando nós vamos para a escola, há alguém responsável por instalar os programas dos computadores da escola. Se nós não nos precavemos e dizendo, olha, vou agora para uma aula porque estive a experimentar um laboratório, aquilo é muito, muito interessante para esta matéria. Chego lá e não consigo utilizar com os alunos porque os computadores estão bloqueados a alguns programas externos e então temos de ter cuidado com isso. Portanto, isto é uma dica que serve para os laboratórios remotos e virtuais que queiram utilizar na escola e para outras ferramentas que queiram utilizar na escola com os alunos. Porque se vocês não se precavêm se os computadores estão funcionais naquelas ferramentas, vocês reservaram se calhar a sala de computadores e não conseguem fazer nada porque os programas não são aceitos, está bem? Portanto, isso é uma coisa que nunca nos podemos esquecer, porque, regra geral, como existe, há sempre um administrador que tem as passwords necessárias para instalar programas, que é para validar, porque se cada um pudesse instalar um programa, os computadores, em vez de durarem 10 anos, duravam 1.
ok? Ou 2, porque punham para lá instalar tudo e mais alguma coisa e provavelmente alguns iam estragar os próprios computadores. Tá bem? Portanto, isso é uma coisa importante para vocês terem atenção. Agora vou pegar numa coisa que, salvo erro, foi a Manuela David que falou. Quem é que conhece o GoLab? GO-Lab. Para além da Manuela. Quem é que sabe o que é? Não. 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 Ninguém? Eu fui ver há pouco. Ouvi falar, mas não. Ouvi falar, mas não usei, não sei, não conheço bem. Entrei há pouco, quando entrei no Moodle, andei por lá a tentar ver, mas tive logo algumas dúvidas. Ok. Entrou por causa da bibliografia que eu pus. Do Moodle. Sim. Muito bem, Sim. muito bem. Já andou a trabalhar. Muito bem, muito bem. Ok. Então é assim. O GoLab, que eu vou dedicar a segunda e a terceira sessão vão ser utilizando o GoLab. Ok? O GoLab, como vocês vão ver, basicamente é o maior local que existe atualmente com o maior número de laboratórios remotos e virtuais a nível mundial. Ok? Portanto, vai ser o nosso melhor amigo neste momento, para os laboratórios remotos e virtuais. Ok? Por isso é que eu vou dedicar 2 sessões. E atenção, as 2 sessões que eu vou dedicar, nós não vamos aprender 3% do que é que aquilo dá para fazer. E eu também sei pouco mais do que 3% do que aquilo dá para fazer. Como vocês depois vão perceber depois mais à frente. Provavelmente sei mais do que vocês, né? Porque eu já percebi, pelo menos já trabalhei aquilo, mas a ideia é vocês pelo menos saberem aquilo que eu sei, que eu vou transmitir e que chega perfeitamente para utilizarem com os vossos alunos na maioria dos casos. Se quiserem depois fazer coisas mais específicas, têm que começar a ver alguns tutoriais ou outras coisas para fazer coisas ainda mais específicas com o GoLab, tá bem? Mas como vocês vão ver, é o repositório a nível mundial maior que existe, que aglomera, e depois tem uma coisa interessante, que aquilo aglomera por disciplina, por faixa etária, por línguas, aquilo também há coisas em português, depois vocês vão ver, ok? Portanto, é bastante importante vocês terem esse conhecimento. E antes de começarem então agora a programar, a mostrar-vos isto no Moodle, vou-vos só terminar a dizer uma coisa. Aqui só estão colegas do grupo 510, como o meu, e 520, e vou começar por dizer que no início esta oficina de formação, que foi pensada por mim, era exclusivamente para o 510, mas a pedido de muitas famílias, como eu costumo dizer, porque havia muitos colegas do 520 que também gostariam de fazer, eu disse aos centros de formação que podiam pedir para o 520. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu não vou dar exemplos só de fisicoquímica, não se preocupem com esse pormenor. Mas vai haver uma sessão, que é a 4ª sessão, que eu vou falar num laboratório remoto, são vários laboratórios remotos, que se chama E-Lab, E-Lab. Está no técnico, não sei se alguém já ouviu falar também. Essencialmente são coisas de fisicoquímica. Sérgio, eu sou do 520. Ok. Pronto, mas não faz mal. Deixe-me acabar o meu raciocínio. Ou seja, isto é assim, as sessões estão divididas, hoje é para ver quem é que não está no Moodle para toda a gente aceder. Vou-vos explicar tudo o que está já visível para vocês. Quem não se apresentou no Padlet vai se apresentar no Padlet. Vamos fazer mais 1 ou 2 pequenas tarefas também, que é só de experimentar 2 ou 3 ferramentas. E depois daqui a 15 dias, quando for a nossa segunda sessão, vamos iniciar o GoLab. Portanto, a segunda e a terceira sessão, como eu já disse, vamos falar no GoLab. Okay? Eu costumo abrir, a partir de agora vou começar a abrir as sessões antes da nossa suposta sessão, como eu fiz agora. Portanto, quando nós vamos ter a segunda sessão, eu já abri aqui uns dias antes, ou neste caso, se calhar uma semana antes, já estou a abrir a segunda sessão para quem quiser ver alguma coisa. Mas não é obrigatório. Portanto, a segunda e terceira sessão vai ser o GoLab. A 4ª sessão vai ser o E-Lab, não só, mas essencialmente vou-vos mostrar o E-Lab. Eu sei que é mais fisicoquímica e era aqui que eu queria falar numa coisa. Apesar de ser de fisicoquímica, a maneira de aceder a alguns laboratórios remotos
pode ser algo semelhante e tem alguns pormenores que no futuro, se vocês quiserem, mesmo os colegas de Biologia ou de Físico-Química, quiserem aceder a outros laboratórios remotos, vão ter alguns eventuais problemas que eu vou explicar. Portanto, aquilo que eu vos vou dizer provavelmente vai ajudar-vos noutras coisas mais à frente, mesmo não sendo do Físico-Química. Okay? Por isso é que eu também vou falar no ELAB e eu vou fazer uma experiência que também, salvo erro, penso que também existe para a Biologia, que é a relação entre a pressão e o volume. Não sei de onde é que é aplicável ou não, mas depois os colegas de Biologia vão me dizer. Portanto, é uma coisa que acho que também dá para os dois grupos sem qualquer problema, e eu já fiz isto com colegas e não houve propriamente problema. O problema foi não saberem como é que entravam no laboratório remoto e para isso estou cá eu, ok? Para vos ajudar. Pronto, depois a quinta sessão eu vou partilhar convosco algumas ferramentas de avaliação, ou seja, avaliação no sentido do ensino à distância também, ou seja, eu vou falar no Socrative, que alguns calhar já utilizaram, vou falar no Kahoot, que de certeza mais gente utilizou, e depois não sei se vou falar mais em alguma ferramenta ou não de avaliação. Porquê estas? Se vocês têm o Classroom e o Office 365, também têm alternativas. Por uma razão muito simples. Primeiro, se vocês forem ver em quase todos os locais, quando falam em avaliação formativa, e obviamente a avaliação formativa passa também pela parte dos relatórios, questões pré-laboratoriais, questões pós-laboratoriais, essas coisas todas, e mesmo que nós não tivéssemos neste regime à distância, nós estamos neste momento com os nossos alunos, alguns se calhar já foram para a escola, mas a maior parte se calhar ainda está a fazer este ensino à distância, nós podemos utilizar exatamente as mesmas ferramentas para fazer alguma avaliação formativa, que pode ser feita até com os alunos na sala de aula, não precisa de ser fora da sala de aula. Mas se vocês forem pesquisar, quando vêm avaliações formativas, aparecem quase sempre as mesmas ferramentas de avaliação. Socrative, Kahoot, outra que se chama, que eu não costumo utilizar e não conheço muito bem, que é o Quiz, ou uma coisa assim parecida. E depois, o que é que vocês têm como alternativa do que vocês me disseram? Quem tem o Classroom tem o Google Forms, quem tem o Office 365, neste caso não é ainda muito trabalhado, mas tem o Microsoft Forms, ok? Pronto, que são basicamente, fazem coisas mais ou menos parecidas. Não são exatamente iguais. Então, porque é que se vocês têm essas alternativas, porque é que eu ensino outras? Eu costumo dizer assim, vocês sabem tão bem como eu, que eu costumo dizer, os alunos podem adorar vídeos do YouTube. Se eu passar todas as aulas, vídeos do YouTube, todas as aulas que eu estou com eles na segunda aula já estão fartos. Ok? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a estratégia. Ok? E, em vez de estar sempre, como eu já cheguei a perceber, que há muitos colegas que usam muito o Google Form, aqueles que usam o Classroom, se de vez em quando, e isto não precisa de ser uma vez outra, por exemplo, eu faço 3 questionários do Google Forms e depois meto um Kahoot. 3 questionários do Google Forms e depois meto um Socrative. Só o facto de mudar, e as perguntas podem ser iguais, para os alunos é bom. Okay? É uma coisa diferente que está à frente deles. Portanto, por isso, eu vou falar não só porque são ferramentas que, quando vocês vão ver as avaliações formativas, são as ferramentas que aparecem mais em destaque, essas duas e mais uma ou duas, para além do Google Forms e do Office também, o Forms. E por isso eu vou dedicar uma sessão para vos dar algumas dicas daquilo que vocês precisam de saber do Socrative e do Kahoot. E agradeço que quem estiver habituado a utilizar pode partilhar a sessão comigo para falar da sua experiência, está bem? Eu já tive umas experiências positivas, outras menos positivas, porque desapareceram os resultados todos e eu vou-vos explicar uma coisa que vocês nunca devem fazer. E pronto, está bem? Ok, e depois a última sessão. O que é que eu quero da última sessão? Aqui a minha bebê. E depois a última sessão vai ser para vocês apresentarem o trabalho final, está bem? É uma apresentação do no máximo. Eu estou com uma situação muito complicada com a última sessão, porque vocês são 20. E normalmente numa sessão síncrona, numa formação como esta, o número limite costuma ser 15. Só que eles agora autorizaram pela situação que é, a fazer, mesmo quando o regime é misto,
não é? De e-learning, autorizaram a fazer com mais colegas. Se vocês fizerem as contas, não é? 20 vezes 5 minutos, fora o partilhar a tela, não tirar a tela, partilhar a tela e um problema ou outro que aparece no meio, vai ser complicado de cumprir em 2 horas e meia. Mas pronto, eu já fiz com 16 colegas, e conseguimos cumprir, isso por um bocadinho de tempo. Mas pronto, por isso é que eu vou ter um timer para não passar dos 5 minutos. E vocês vão ser piores, porque como vocês são 20, chega aos 5 minutos e temos que terminar mesmo para passar a outro colega, está bem? Porque senão depois nem todos os... Aliás, a não ser que se importem de ficar mais algum tempo, mas normalmente a ideia era tentar cumprir um bocadinho para não... Claro que eu não vou cortar a palavra, não se preocupem, mas pronto, é para tentar ser cumpridores nessa última semana, na última sessão, que é para depois não prolongarmos muito, porque senão vai ser complicado. Ok? Muito bem. Estão a ver o meu Moodle, correto? Colega, posso É. falar? Tem alguma questão? Relativamente a 9 de julho. 9 de julho é a primeira fase do exame de Físico-Química, 10º e 11º. Eu não sei se na parte da tarde terei alguma vigilância que possa interferir. Pois, nem a Ana, nem eu. Ninguém, pois. Nem nós. Eu Sim. sou sempre apanhada nas duas fases. Pois, é assim, eu provavelmente este ano acho que vou ter que corrigir exames, não sei, vamos lá ver como é que... É assim, isso é uma das coisas que eu vou dizer já a seguir por causa do cronograma, está bem? Porque está lá escrito que vamos tentar ver se conseguimos cumprir o cronograma, mas pode ter que haver alterações, está bem? Okay. Portanto, isso é uma das coisas que eu vou dizer já a seguir, ok? Mais alguma questão? Olha, só em relação à tal sessão que estava a contar os minutos e pronto, tem que ser cirurgicamente executada. Não se equaciona a possibilidade. Deixei de ouvir. Maria, não estou ouvindo, Maria João. Deixei de ouvir. Estou sem som. Não, agora já está a ouvir outra vez. Não se equaciona e depois deixamos de ouvir. Estava-lhe a dizer, por causa do tempo e das restrições de tempo e do número de pessoas, estão a passar ali na minha rua a fazer barulho, isto me desespera. Estava a perguntar-lhe se não se equaciona a possibilidade de ser um trabalho a pares, serem 2 elementos a apresentar. Com o mesmo tempo, é só fazer uma reformulação disso. Sim, é assim, até chegar ao final da formação nós podemos mudar várias coisas, e essa pode ser uma delas, ok? Portanto, eu também vou ver... Eu também estou mais ou menos como aquela colega que falou que isso estava às escuras, mas é assim, estas coisas às vezes são muito engraçadas, sendo a pessoa sente-se melhor até, e é mais enriquecedor se for partilhado. Aqui já vamos partilhar, não é? Mas em termos de trabalho final, não sei, para apresentar, foi uma coisa que me ocorreu. Sim, eu vou, não está fora de hipótese, atenção. Como eu disse, okay, isto e outras coisas podemos falar. Qual é que é a ideia? Eu, quando dou uma formação, e eu quando sou formando, e neste momento estou a ser formando e estou a faltar uma sessão também neste preciso momento, por estar a dar formação, mas a culpa é minha, aliás, eles também não me disseram quando é que era o cronograma, e eu já tinha marcado este. Mas o que é que eu vos queria dizer? Aquilo que eu gosto de fazer, porque eu acho que é útil para quem é formando, e é assim que eu gosto que me façam a mim, pelo menos, é que aquilo que tiver que fazer de tarefa, que eu possa utilizar nessa altura. Vocês estão um bocadinho, assim, o meu objetivo, como vocês vão ver, vocês já me estão a fazer perguntas que eu vou dizer a seguir, mas eu aproveito já, que é, o meu objetivo normalmente é que, já que é uma oficina que tem uma parte autónoma e uma parte de presencial, né, mesmo que seja à distância, é que vocês implementem alguma coisa junto das vossas turmas, com os vossos alunos na vossa disciplina, à escolha de vocês. E, obviamente, as aulas acabam a 26 de junho, o que significa que se vocês quiserem implementar alguma coisa, e nós já vamos ter a segunda sessão no dia 15, se calhar vai se tornar um bocado complicado e eu vou ter que repensar se calhar o que é que fazemos ou não fazemos, mas o objetivo é que vocês façam uma coisa que possam utilizar de preferência já, ou pelo menos no futuro próximo, nem que seja para o próximo ano letivo, embora nós não possam não saber que níveis de escolaridade é que vão ter, obviamente. Mas qual é que era o objetivo? Se esta formação fosse mais cedo, que não foi possível, porque são só tardia, esta formação era para ser no primeiro período do próximo ano letivo, não sei se
tinham consciência disso, pelo menos foi como foi pedido no início. E agora de repente disseram, olha, vamos começar agora. E como eu estou a dar outras formações, eu não consegui, para já compactar também não era a melhor ideia. E então teve que terminar em julho. Conclusão, se nessa altura houvesse aulas, aquilo que eu estou a dizer de vocês implementarem sala de aula era mais fácil, não é? Porque estavam em aulas. Desta maneira não sei se vai ser execuível. Mas Maria Barroso e colegas, isso é uma coisa que se vai vendo e não está completamente fora de hipótese, está bem? Mas lá está, naquele sentido de que vocês deviam aplicar na vossa turma com os vossos alunos, com o vosso nível de escolaridade, isso podia não ser fácil de fazer, não é? A não ser que tivesse colegas na mesma situação. Ok? Sim. Pronto. Sabe que as pessoas estão habituadas a fazer coisas que não são fáceis de fazer. Como agora. Exato. Muito bem, mas repare, em termos de tempo de apresentação, duvido que seja menos tempo na mesma, mas pronto, é que nós somos professores, nós somos professores, mas eu não me importo, mas aí eu vou dar 10 minutos, se forem duas pessoas a apresentar, eu dou até 10 minutos. Está bem. Vamos ver, então é assim, pronto, isto são os dados normais, oficina de formação, 30 horas, portanto são 15 horas presenciais e 15 horas de trabalho, PA é trabalho autónomo, obviamente. Depois, o que é que eu queria começar a dizer? De onde diz notícias, vai estar a informação que vocês vão recebendo por e-mail após cada sessão, ou como já receberam para dar início a esta primeira sessão. Aquele e-mail introdutório está aqui nas notícias e eu vou pôr aqui as várias notícias que vocês também vão receber por e-mail. Tá bem? Aqui fica tudo num sítio e por aí fora. Neste separador, dúvidas, que é um fórum, é o separador que eu gostava que vocês utilizassem, preferencialmente a enviar-me um e-mail. Obviamente vocês podem sempre enviar-me um e-mail. E já agora tem aqui os meus contactos, o meu contacto telefónico também, para quem precisar. O e-mail já tem, mas o contacto telefónico, estejam à vontade. Eu respondo sempre de volta se não puder atender na altura, está bem? Mas neste fórum, dúvidas ao longo de todo o curso, eu gostava que todas as dúvidas que vocês tenham, seja de que laboratório for, de que parte for, de uma ferramenta web, do que for, coloquem aqui para qualquer pessoa poder responder. Seja eu, seja outro colega qualquer que saiba, se calhar, tão bem ou melhor do que eu. Está bem? Ou que passou pela experiência e dizer, olha, também tive o mesmo problema. Pronto. Ok? Porque eu acho que esta partilha vai ser sempre melhor e eu tenho sempre o 8 e o 80 nas minhas formações. Eu tenho formações que utilizam bastante e tenho formações que quase não utilizam. Okay? Mas isto é como as nossas turmas, vai funcionar da mesma maneira. Mas quando vocês, não sei se é o caso, mas quando se habitua a tirar as dúvidas no mesmo local, a mais-valia é enorme e o que se ganha é enorme. Ok, em relação à formação. Esta informação que aqui está, se vocês forem ver, não corresponde à realidade do que está dentro de parênteses, não é? Porque supostamente esta formação são para ser 15 horas presenciais e 15 horas de trabalho autónomo, só que destas 15 horas presenciais, 10 horas é que eram, por exemplo, através do Zoom ou uma plataforma semelhante. Só que agora, pronto, atendendo à situação, cá está, isto é tudo online, está bem? Agora sim, em relação ao cronograma, e tem aqui esta notinha. Deixem-me só, vou aproveitar para pôr isto maior. Vamos só ver se isto recolhe tudo. Se calhar não. Pronto. Mas conseguem ver bem ou não? A informação? Conseguem? Ok. Pronto. Então assim, em relação ao cronograma, esta nota aqui é aquela nota, vou pôr aqui também se calhar um bocadinho maior, assim deve dar para ver melhor. É aquela nota que é importante, porque assim, quando eu programei isto, estava longe de, se calhar como qualquer um de vocês, de saber que nós íamos estar nesta situação, não é? Já sabíamos que estávamos mais ou menos nesta situação, só que não sabia se ia ter reuniões, assim como não continuo a saber, não sei se vou ter reuniões nestas datas e em alguma data dos cronogramas. E vocês também, portanto, o que é que eu quero que fique aqui entre nós todos? Se for o formador que tem uma reunião, se calhar dá jeito a adiar. Não é? Porque senão depois é complicado da formação avançar. Mas o adiamento pode ser que seja de meia hora à frente, como já me aconteceu numa turma, se eu tiver uma reunião mais cedo, ou uma hora mais à frente e manter o dia, mesmo que a gente consiga acabar um bocadinho mais cedo e para não estar a ficar até muito tarde.
ou pode ter mesmo que mudar de dia se entretanto vierem, pronto, algumas reuniões que não sei se vou ter e vocês igual. Se houver um conjunto de alguns dos colegas que estejam no mesmo agrupamento e que tenham, por exemplo, uma reunião geral e que todos, obviamente, têm que estar presentes, digam-me assim que souberem, que é para tentar ver se dá para mudar também ou para meter um bocadinho para mais tarde, para ver se estamos todos de acordo. Se for uma coisa pontual de alguns de vocês, em que imaginem, há um ou dois colegas que têm uma reunião de conselho de turma, mas que em vez de chegar às 5h30, só consegue chegar às 6, 6h15. Não vale a pena estar a adiar, vocês entram quando tiverem, isto vai estar gravado, portanto, acaba por conseguir. Deixa-me só ver que alguém me disse qualquer coisa. Vamos tentar avançar de qualquer maneira, está bem? Mas estou a conseguir ver aqui o bate-papo. Já sei porquê. Osciloscópio. Muito bem. Pronto, ok? Não sei se... Pronto, mas nós vamos vendo isto, se for por uma questão pontual, nós também entrem quando conseguirem. Se também tiverem que sair um bocadinho mais cedo, também não vai haver propriamente problema em relação a isso. Ok, em relação ao trabalho autónomo, é um bocadinho daquilo que eu vos estava a dizer. A ideia é vocês planearem, obviamente, alguma coisa para utilizarem com os vossos alunos. E o meu objetivo especial nesta formação era vocês experimentarem nas vossas aulas, mesmo sendo à distância. Okay? Vocês experimentarem algum laboratório, ou mais do que um laboratório remoto ou virtual. Não vai haver nenhuma obrigatoriedade, é mais complicado às vezes nós estamos a tentar fazer um laboratório, utilizar um laboratório remoto, porque como vocês vão ver, e se vocês não estão habituados, é sempre mais difícil, porque alguns exigem marcações, outros não exigem marcações, mas não são propriamente, se calhar, muito mais relativamente simples para aplicar assim rapidamente, sem experimentar antes, mas a ideia era vocês experimentarem nas vossas aulas, com os vossos alunos, com o nível de escolaridade que vocês escolhessem, se tivessem mais do que um, com as turmas ou turma única que vocês quisessem, durante o tempo que quisessem. Ou seja, não vai haver nenhuma obrigatoriedade que vocês vão ter que me provar que vocês iam experimentar isto durante 45 minutos, ou durante 30, ou durante 15. Portanto, vocês é que iam programar o que fosse mais conveniente para vocês. E a ideia é, se vocês, pegando no que uma colega disse há pouco, se tivessem a dar o som, sei lá, iam pesquisar uma coisa, um laboratório remoto ou virtual sobre o som e implementavam com os vossos alunos para ver qual é que teria sido o feedback, tentavam fazer uma avaliação também com questões pré ou pós, etc, por exemplo, está bem? Portanto, esse era o objetivo. E depois cá está a reflexão crítica para ver também como é que foi, quer do ponto de vista do professor, quer do ponto de vista dos vossos alunos. Pronto, isto os objetivos vocês já têm quando vocês se inscreveram, portanto a ideia é, pronto, estamos todos a partilhar e aprendermos algumas coisas a nível de laboratórios, de complementos, digamos, ao laboratório tradicional. A avaliação vai ser contínua, individual, portanto isto é quase a mesma coisa que vocês devem ouvir em quase todas as formações. Aqui estão os critérios, também não é nada de extraordinário. Então é assim, eu vou já adiantar o que é que se pretende no final da formação, o que é que se pretende e o que é obrigatório entregar para terem uma classificação, está bem? Pronto, é para ficar, e depois se vocês forem tendo dúvidas, obviamente vocês vão dizer. Eu só preciso de duas coisas, ok? Uma delas, já que é uma oficina de formação, é necessário fazer uma reflexão crítica, que tem aqui um modelo, ok? Quando vocês forem ver o modelo, tem lá um limite de palavras, ok? Portanto, vocês têm um limite de palavras para a reflexão crítica, que convém fazer no final, não é? E não agora, obviamente. Portanto, tem aqui um modelo em Word, vocês adaptam e escrevem a vossa reflexão crítica de acordo com os 3 parâmetros que lá estão e depois submetem aqui de onde diz armazém de reflexões críticas, ok? Vamos pegar aqui nesta data, que eu não sei se algum de vocês me vai perguntar. O que é que eu proponho? Eu proponho sempre para as minhas formações, sempre 15 dias após a última sessão para a entrega das tarefas.
Okay? Portanto, nós vamos acabar teoricamente a 9, então 15 dias depois é um limite que eu costumo dar para a entrega de tarefas. Isto é negociável, ok? Portanto, se o centro de formação me deixar perceber mais tarde, por mim não há problema. Se a vocês vos der jeito, a mim não há problema. Portanto, isto pode ser negociável. Podemos deixar esta data para já e ao longo daquilo que nós vamos ter depois no futuro, até na própria escola, vemos o que é que nos vai calhar, digamos, na rifa, em nível de trabalho da escola, para ver se algum de vocês precisa de mais algum dia ou assim, está bem? Portanto, é só para vocês não pensarem que isto é uma coisa rígida. Não, isto é, eu meto sempre 15 dias depois da nossa última sessão, por norma. Qual é que é a única coisa? Se houver colegas que pedirem para adiar, só depois de todos terem entregue é que eu posso enviar as coisas para o centro de formação, não é? E finalizar, portanto, mais tarde recebem os certificados, mas é a única senão. Está bem? Pronto, portanto, como eu disse, eram duas coisas. Uma delas é a reflexão crítica, e reparem, eu estou a seguir o Moodle, portanto, tudo isto vocês vão ter. Okay? Já agora, esqueci-me de dizer, uma falha minha, esta fotografia que aqui está é de um laboratório remoto que está na minha escola. Ok? Isto é uma torre de um computador que só está a servir de suporte para uma webcam, porque o computador é à parte. Tem aqui uma webcam e tem aqui esta pequena placa que aqui está de madeira, tem aqui uma seringa, ok? E isto é uma experiência real que está aqui ligada e que vocês vão utilizá-la aqui comigo, está bem? Vocês vão pôr dados, é aquela experiência do ELAB que eu vos falei, que é da pressão versus volume, que nós vamos utilizar. Pronto, para não vos mentir, neste momento ela está no técnico, porque teve que ir para a manutenção e, entretanto, por causa do vírus também não o pude ir lá buscar. E então agora, em vez de estar na minha escola, está lá, mas quando isto passar vou lá buscá-la. Okay? Mas já vi que eles já meteram isto ativo. Só para vocês verem, isto é da minha escola e é um laboratório remoto, está bem? Depois eu explico. Pronto, voltando aqui. Então, os dois trabalhos obrigatórios, ou os dois documentos obrigatórios, um é a reflexão crítica, em que entregam aqui no armazém, dar reflexões críticas, e o outro é um trabalho final, um documento que eu adaptei e que entregam aqui. Agora, o que é que vocês devem colocar? Vocês aqui podem colocar apenas o guião do trabalho final, eu já vos vou mostrar, já vou abrir para vocês verem. E quem for apresentar, quando for no dia da apresentação final, se alguém quiser utilizar um PowerPoint, por exemplo, ou uma alternativa ao PowerPoint para fazer uma apresentação, eu costumo pedir para me enviarem antes, daí estar aqui a dizer, se utilizar uma apresentação deve também colocar até ao dia 8. E porquê dia 8? Porque a apresentação supostamente é dia 9 e não vá vocês terem um problema de partilhava eu, se eu tivesse os documentos comigo. Estão a perceber? É só um plano B. Não é? Nós temos sempre o plano A, B, C, D quando vamos dar aulas e aqui é um pouco por causa desse plano B que quem for usar não é obrigatório, volto a dizer, vocês podem fazer uma apresentação de 5 minutos ou de 4 minutos ou 2 minutos que vocês acharem, sem precisar de nenhum slide, sem precisar de nada. Portanto, isso não é uma coisa obrigatória para esta oficina de formação. O que devem fazer é apresentar. Agora, como é que apresentam? Vocês até podem apresentar diretamente aquilo que eu estou a fazer. Eu, neste momento, estou-vos a apresentar o Moodle. Imagina, vocês usavam um laboratório remoto no link X, usavam o Socrative no link Y. Vocês tinham no vosso 2 separadores e vocês apresentaram, olha, eu na turma tal, da escola tal, no ano de escolaridade tal, estava a lecionar o som e utilizei com os meus alunos este laboratório que vocês podem ver que dá para fazer isto e aquilo, e no Socrative eu obtive estes resultados com os meus alunos e eles tiveram a fazer as questões pré-laboratoriais. Isto é uma apresentação, não preciso de nenhum slide. Okay? E vocês simplesmente com os vossos links conseguem fazer a apresentação. E se quiserem falar sem utilizar nada, também podem. Isso vai depender de vocês. Pronto, então tem aqui o guião do trabalho final, eu já vos vou mostrar, e depois tem aqui um armazém de entrega, depois, que também é até ao 23, ou depois nós negociamos isto mais para a frente. Está bem? Eu vou aqui ao guião do trabalho final. Está a demorar um bocadinho, mas vai.
É assim, eu vou partilhar com vocês uma situação. Eu já dei esta oficina de formação totalmente uma vez e agora estou na terceira turma, porque a outra ainda está a decorrer, só que já vai para a terceira sessão esta semana. Há aqui uma questão que é o seguinte. Na primeira sessão que eu dei, que não é exatamente, eu alterei algumas coisas que eu achei que devia alterar, eu não tinha colocado cá nenhum guião, nenhum template para fazer o trabalho final. O que é que eu reparei? Reparei que se calhar não foi uma boa opção, porque depois alguns colegas andaram muito tempo, disseram que estava tudo bem, mas depois tiveram muito tempo até decidir o que é que eu vou apresentar, o que é que eu não vou apresentar. Então eu decidi adaptar aqui um guião, ok? De uma formação que eu faço, mas que eu acho que é possível de utilizar este guião, que é que tem duas coisas. Tem aqui um guião, uma proposta. Isto é uma proposta. Vocês podem alterar esta proposta. Também está em cima da mesa. Não é obrigatório usar exatamente tal e qual como eu vos apresento aqui. Só que eu decidi apresentar uma proposta porque senão depois já sei que mais tarde ou mais cedo, depois alguns colegas podem estar quase no final da formação e estarem indecisos o que é que devem apresentar e não apresentar. Aqui tem um template. Este primeiro documento é um template e este segundo documento é um template preenchido por mim. Mas eu quero alertar que este exemplo de preenchimento não foi para uma formação de laboratórios remotos e virtuais. Está bem? Foi para uma formação em que envolvia ferramentas web, em que por acaso eu utilizei o FET Colorado e por acaso usei o Socrative e por acaso usei o Kahoot. Eu também vou falar com vocês, estas três coisas. Mas é só para vocês verem um exemplo preenchido e terem aqui o template, que aquilo que eu vos vou pedir é que vocês depois vejam, quando tiverem tempo, agora até a próxima sessão tem 15 dias, se quiserem podem visualizar o guião. Se eu tiver tempo no final, se calhar ainda o vou abrir e mostrar-vos a vocês, para vocês verem os campos que vocês têm que preencher. Mas volto a dizer, vocês podem adaptar, porque isto já foi uma adaptação de outra formação, que não tinha nada a ver com laboratórios remotos, mas tinha a ver com ferramentas web. Ok? Alguma questão até agora? Ou posso avançar? Pronto. Estão a ver que eu estou a seguir o Moodle direitinho, está bem? Portanto, isto está logo aqui no início. Na parte inicial tem a entrada, notícias, dúvidas, logo no início, informação sobre a oficina de formação, entrega de trabalhos. Está tudo aqui no início, está bem? O que eu tenho a seguir é um separador que eu chamei biografia, ferramentas web e links úteis. O que é que eu resolvi colocar aqui? Algumas coisas que eu já falei com vocês. O Padlet da disciplina, que já lá vamos. O Padlet da disciplina é uma coisa que eu vou fazer até ao fim. Ok? Portanto, é um mural colaborativo, como vocês vão ver. Depois já vou perguntar quem é que conhece e que já utilizou, por exemplo, em que eu vou colocando várias coisas, como vocês vão ver, para vocês irem partilhando as vossas experiências. Está bem? Eu há pouco não disse quando falou, mas eu tive vergonha e não disse que não conhecia. Muito baixinho. Diga. Ana Felícia. No início, quando falou e que disse que já devíamos conhecer, eu tive vergonha e não disse que não conhecia. Mas não tem. É assim, mas reparem uma coisa. E depois disse outra coisa também a seguir, não sei se era um inquérito, está aí outra coisa a seguir também a isso. Mentimeter. Mas não faz mal, mas não há de ser se calhar caso único daquilo que eu tenho visto nas formações. E não se preocupe, está a tempo de conhecer, está bem? Já converti colegas nas outras formações, mas eu tenho tudo. Eu tenho colegas que Padlet é a ferramenta de eleição, isto em informações de ferramentas web, basicamente é aprendizagem ativa com o recurso às TIC que eu estou a dar também, e tenho colegas que simplesmente não se deram com aquilo. Tenho mais a gostar do que um ou outro caso que ainda não alinhou muito na ideia. Mas pronto, o Padlet da disciplina é uma coisa que vocês vão ver que é fácil de utilizar, não é preciso registar para utilizar, mas eu já vos vou dar umas dicas que eu acho importantes. Aqui
isto saía fora se houvesse alguém que não quisesse, mas é aqui que vocês podem clicar no link para assistir a sessões gravadas, e que se tudo correr bem as sessões vão ser todas gravadas. Portanto, só pode haver duas situações: ou eu me esqueço de gravar, que já me aconteceu quase isso, e só me apercebi quase no final, ou já bem à frente, ou já aconteceu só duas vezes, aconteceu-me em várias formações que eu já dei, em muitas sessões, que o fecheiro não gravou, quer dizer, gravou, mas depois não fez um fecheiro mesmo de vídeo e não consegui fazer a gravação, pôr no YouTube. Ok, agora vou aqui, este terceiro link tem aqui uma lista com exemplos de laboratório que eu vou partilhar com vocês. Vocês estão a ver, certo? Conseguem ver a lista? Sim. Okay. Muito bem. Sim. Então é assim, Sim. esta lista é só de laboratórios remotos. E eu vou aproveitar para vos dizer uma coisinha ou outra sobre laboratórios remotos. Portanto, eu resolvi fazer uma lista, até porque foi em trabalhos de investigação, mas não interessa para agora. Mas basicamente há aqui alguns destes links que podem estar desativos. Está bem? Podem já não estar ativos da mesma maneira. Quais é que nós vamos utilizar em algumas situações, ou pelo menos que eu vos vou mostrar? São estes dois primeiros. Foi o que eu já vos falei hoje. É o ELAB, como aqui diz, é o repositório de laboratórios remotos desenvolvido pelo técnico e que possui várias experiências e recursos. E é este GoLab, que já resulta de 2 ou 3 projetos, em que basicamente é o repositório maior a nível mundial de laboratórios remotos e virtuais aglomerados num único local. Está bem? Por exemplo, lá dentro está incluído todos um dos laboratórios virtuais eles têm mais de 600 laboratórios remotos e virtuais, mais de 600, mas um deles é o FET Colorado, que tem 500 mil coisas. Está bem? Pronto, só para vocês verem. Mas basicamente nós vamos trabalhar mais estes dois. Quem tiver curiosidade pode experimentar qualquer um dos outros. O que é que acontece aqui? Este eu vou usar porque eu já acompanho o ELAB há bastante tempo, e depois vou-vos dizer algumas informações sobre isso. O GoLab, pela importância que tem nos dias que corre a nível de laboratórios remotos e virtuais. Depois tem aqui muitos outros. Este WebLab da Universidade da Úrsula Espanhola é um também dos que está sempre assim, no top do desenvolvimento dos laboratórios remotos. Okay? E isto não está bem por ordem de importância, mas os primeiros estão por ordem mais ou menos de importância daqueles que normalmente têm sempre a investigação em curso. Está bem? Mas uma coisa que eu vos posso dizer, e provavelmente alguns de vocês, ou se calhar todos, já têm consciência, é que é assim. Obviamente que existem muito mais laboratórios virtuais do que laboratórios remotos, por razões muito óbvias. Os laboratórios remotos, já que são experiências reais, mas controladas por computador, eu não consigo ter de uma forma pelo menos simples, a não ser que eu queira pagar a alguém para me fazer a manutenção diária daquilo, não é? Que não há dinheiro que pague isso certamente. Eu tenho que fazer uma coisa que seja mais mecânico. Por isso é que vocês, quando vão ver, fazem uma pesquisa de laboratórios remotos, é muito fácil vocês encontrarem muitos laboratórios remotos ligados à eletricidade. Porque os circuitos estão montados, facilmente se integram num computador e facilmente eu vou escolher dados para fazer uma experiência e aquilo faz a experiência. Agora, não é assim muito fácil, como vocês devem imaginar, estar a estudar uma fotossíntese, não é? Como há um bocado uma colega estava a dizer, ou, por exemplo, fazer uma reação química em que vou juntar o reagente A com o reagente B. Como devem imaginar, em termos robóticos, não é uma coisa muito simples. E mesmo que seja simples, de juntar o reagente A com o reagente B, vamos ter o eventual problema que depois eu vou ter que arranjar maneira de fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta reação, quando as pessoas estiverem ligadas ao laboratório remoto. E como devem imaginar, isso não é prático. Ok? Portanto, vocês vão sempre visualizar muitíssimos mais exemplos de laboratórios remotos do que laboratórios virtuais do que laboratórios remotos. Está bem? Pronto. Outra coisa que vocês vão encontrar, se estiverem a fazer uma pesquisa de laboratórios remotos, e aqui estão alguns, ok? Vocês têm aqui alguns, e alguns, volto a dizer, provavelmente podem não estar funcionais agora neste momento, ou estão a funcionar noutros links,
Eu não tive a experimentá-los todos recentemente outra vez, que isto é um imenso trabalho. Mas a questão é, há aqui algumas informações importantes. Eu também gostava que vocês tivessem pelo menos isto na ideia. Há muitos laboratórios que não estão listados acima porque alguns sítios onde tem laboratórios remotos, muitos desses sítios são universidades. E como isto custa muito dinheiro, estar a fazer a manutenção, é diferente eu ter um laboratório aberto a toda a gente, a nível mundial, basta ter internet, não é? Ou ter apenas as pessoas que são daquela universidade a utilizar. Estão a perceber a ideia? Ou seja, se não houver propriamente muito dinheiro para manutenção, há muitas instituições universitárias e não só, empresas, que apenas as pessoas com aquele... Imaginem que é o Google Classroom da vossa agrupamento de escolas. O Google Classroom do vosso agrupamento de escolas, se calhar, só deve estar disponível para os professores com conta da escola e para os alunos com conta da escola. Esta informação que eu tenho aqui dos laboratórios remotos é exatamente a mesma coisa. Ou seja, só quem tem uma conta própria, digamos, daquela universidade, é que pode utilizar um determinado laboratório. Estão a perceber? Pronto. E por isso muitos não estão aqui. Aqueles que lá estão em cima, supostamente estavam ou estiveram funcionais em tempo. E depois, outros são empresas em que lucram com quem quiser reservar determinados laboratórios. Portanto, eles criaram laboratórios e a pessoa que quiser utilizar laboratórios para obter dados tem que pagar por esse serviço. Okay? Também existem estes dois tipos. E esses dois tipos têm aqui alguns exemplos, que não são gratuitos, estes três aqui no final, por exemplo. E estes aqui que nós não temos acesso normal, qualquer pessoa externa a uma determinada instituição, porque não temos conta nessa instituição. Está bem? Pronto. Alguma questão? Apenas alguns exemplos. Quem quiser pode, obviamente, experimentar algum deles. E não são todos só de fisicoquímica, está bem? Mas grande parte é, porque também não é muito simples, diria eu, fazer, em termos de remotos, fazer, sei lá, ou grande parte das experiências que se calhar se devem fazer, ou que se podem fazer a biologia e geologia. Ok? Depois, aqui tem uma pasta com alguma bibliografia mais académica para quem quiser explorar mais. Aqui, não se preocupem com isto agora, mas quem quiser pode experimentar, mesmo só para ver se com estas instruções consegue resolver o seu problema. Está bem? Se consegue aceder ao ELAB. Mas isto vamos ter uma sessão própria para isto, como vocês vão ver depois. Não é preciso estarem... Isto aqui é algumas informações, esta zona aqui, sobre o ELAB. Ok? Aqui tem o link direto para o GoLab, como a colega há bocado estava a dizer, que já tinha tentado entrar e vendo algumas coisas. Também vamos dedicar 2 aulas, 2 sessões. Aliás, são 2 ou mais, porque sobrando tempo das outras sessões, vocês podem estar sempre a trabalhar para o trabalho final. Está bem? Margarida, ou alguém quer dizer alguma coisa? Não? Não. Ok, pareceu-me estar a ligar o micro, por isso é que eu estava... Aqui estão as tais simulações do FET colorado, que eu vos falei. Portanto, tem aqui um repositório também bastante simpático de várias áreas, não é só de fisicoquímica, é de física, de química, de biologia, geologia, ciências, etc. Informática também. Depois, tem o link direto do recurso da Casa das Ciências, que vocês também devem conhecer, em que, volta e meia, eles também têm lá alguns sítios onde tem alguns laboratórios e laboratórios remotos e laboratórios virtuais. Portanto, também é um local onde vocês poderão vir a encontrar. E se vocês clicarem neste link, ele vai parar separado por áreas. Está bem? E depois, estes últimos 4 tópicos que aqui estão têm a ver com ferramentas web. Ok? Tem a ver com ferramentas web. E eu decidi acrescentar aqui principalmente pelo momento em que estamos agora, e porque se nós estamos a falar em laboratórios como complemento ao laboratório tradicional, significa que nós vamos utilizar laboratórios não estando no laboratório, ou à partida podemos não estar no laboratório. E então faz sentido termos algumas ferramentas, por exemplo, como eu vos falei, de avaliação formativa. Mas aqui tem muitas ferramentas, ou seja, esta grelha também está em atualização, vão ter um ou outro que pode ter mudado de endereço, mas vão encontrar aqui muitas ferramentas, para além do Socrative, o Kahoot, o Padlet, mas tem muitas outras ferramentas que vos podem dar jeito, e aproveitem se tiverem curiosidade,
Vocês têm aqui ferramentas para fazer uma infinidade de coisas diferentes e que vos podem ser úteis nas vossas disciplinas ou mesmo, sei lá, a título pessoal. Por exemplo, há uma ferramenta que eu utilizo às vezes simplesmente para fazer uma espécie de postal ou para pôr numa rede social, que é o canva.com, não sei se alguém conhece, que é uma ferramenta extraordinária, está bem? Quem quiser depois, e fiquei a saber a semana passada, eu vou pôr aqui no chat, para quem quiser ver, porque eu acho que é uma ferramenta, é daquelas ferramentas que não é de laboratórios, mas é uma ferramenta que dá para fazer uma imensidão de coisas, e fiquei a saber a semana passada, já escrevi no chat, que agora existe a conta Pro gratuita para os professores. Portanto, eu ainda não experimentei atualizar, desde que esteja um e-mail da instituição. Portanto, se quiserem, tentem ver se tem, porque já a ferramenta gratuita tem um potencial gigante. Com a versão Pro, ainda tem acesso a coisas, a mais templates gratuitos, etc. É uma ferramenta que vale a pena fazer. Por exemplo, até dá para fazer apresentações, ok? Como alternativa ao PowerPoint. Isso é uma coisa recente, também, de antes não dava. Portanto, aquilo é uma ferramenta bastante interessante. Entre outras, mas pronto, lembrei-me desta. Depois tem aqui um canal, que pode ser que vos dê jeito, quando vocês tiverem dúvidas, por exemplo, em alguma coisa do Classroom, ou do Office 365, ou de outras ferramentas, que vocês, olha, eu gostava de ver se havia uma ferramenta que dava para fazer isto. Perdão. Sónia, já utilizou? Ótimo. Eu espero que tenha gostado, porque normalmente as pessoas gostam muito do Canva. E é muito fácil também de utilizar no telemóvel, mas é mais prático, obviamente, num ecrã maior. Tem aqui um canal de um colega chamado Carlos Nunes, de Informática, em que tem muitos tutoriais de muitas ferramentas web, ok? Por exemplo, se vocês usam o Classroom, provavelmente, pronto, já ouvi que alguns utilizam o Zoom. Eu não sei se vocês usam o Google Meet, não é? Porque o Google Meet pertence à Google, portanto, provavelmente utilizam. Ele tem tutoriais, lá está, tudo e mais alguma coisa, e de coisas recentes, como por exemplo, vocês já devem saber que existem extensões para ficar melhor a utilização do Google Meet. Ele tem tutoriais com isso. Portanto, mas quem diz do Google Meet também fala do Zoom, também fala do Teams, também fala de muitas outras ferramentas. Vale a pena vocês terem isto sempre a jeito. Quando tiverem uma dúvida, procurem sempre. O site chama-se apensarem.net. Vou escrever aqui também no chat, mas é só clicarem naquele link. apensarem.net. Vocês podem pesquisar por uma ferramenta específica para ver se ele já fez um tutorial sobre essa ferramenta. Está bem? É bastante interessante. E ajuda imenso. E os tutoriais são pequenos e explicativos, ao contrário do que alguns que nós às vezes encontramos. Depois, eu não sei se vocês andam a fazer, mas, ou a ver, ou a visualizar, mas existe aqui, eu pus um link dos encontros digitais da Leia, que continuam a ocorrer e por acaso também estão a ocorrer da escola virtual, mas na altura eu só tinha posto este, mas se eu me lembrar, entretanto, ponho também o da escola virtual. Porquê que eu pus isto? Por causa do ensino à distância que nós vivemos, e em particular porque dos webinars que já aconteceram destes encontros digitais da Leia, existem 2, que é o terceiro e o quinto, e também acho que o nono fala um bocadinho sobre isso, que fala sobre avaliação formativa. E se vocês forem verem a avaliação formativa, e aliás, todas os webinars da Leia, à exceção, penso eu, de 2 ou 3 que já houve com o psicólogo, que eu não sei se ele apresenta ferramentas que esses por acaso ainda não vi, nada contra, mas é daqueles que ainda não consegui ouvir, não tive tempo. Por exemplo, nas avaliações formativas, eles falam, dão muitas dicas e dizem algumas coisas, mas também falam sempre em ferramentas para utilizar. E se vocês forem lá, vão ver que tem lá o Sócrates e o Kahoot, entre outros. Está bem? São sempre daqueles que são indicados também. E aqui, esta aqui é uma página que tem 3 ou 4 links, eu vou clicar aqui. Vocês já conhecem certamente, portanto é um link que a DGE criou por causa disto do ensino à distância, mas eu pus aqui 4 em particular que têm a ver com o estudo em casa, que basicamente é aquilo que nós temos na telescola, teleensino. Temos aqui sobre metodologias do ensino à distância, que também é útil, e que eu por acaso estou a dar noutra formação, por exemplo a sala de aula invertida e coisas assim. Depois tem aqui um link também com as ferramentas web,
em que está separada também por aquelas que são para avaliação, aquelas que, por exemplo, para o som, para eu conseguir captar som, para fazer vídeo. E depois tem aqui uma comunidade de YouTube, que eu não sei se vocês conhecem, ainda não explorei muito bem, mas basicamente eu sei que alguns professores, muitos professores, quem quisesse podia fazer aulas e enviar, e alguns iam ser escolhidos para fazer este canal YouTube com algumas aulas para ficarem disponíveis, ou partes de aulas. As aulas eram pequenas, eram também como a telescola de 20 ou 30 minutos no máximo, acho eu. Portanto, são aqui algumas dicas que penso que vos podem ser úteis, não só para esta formação, mas também. Alguma questão? Pronto, isto aqui são as formações que vocês, as aulas que vocês ainda não conhecem. Ok. Alguma questão? Nada? Muito bem. Então, querem fazer um intervalinho de 10 minutos? Ou não fazem questão? Como é que querem fazer? Sim, sim. Sim? Pode ser. Isso não se pergunta, não é? Muito bem. Mas eu concordo. Eu acho que sim. Então vamos fazer assim. São 7h15. Tentem estar aqui, pronto, 7h25, 7h26, 7h27, para termos ainda 30 minutinhos, que já não vai demorar muito, aquilo que eu queria dizer hoje. Está bem? A Sónia está a perguntar se não pode ser tudo de seguida. Ah, Ela tem crianças, não sei. oh pai. Pois, mas assim, eu também... O Eu por Sérgio mim também tanto tem faz, crianças. mas Eu a questão juntei as fosse... crianças. O que é que foi? Diga? Não faz mal, diz a Sónia. Não, por mim tanto faz, mas depois eu sei que também é muito pesado estar 2h30. É só por isso. E amanhã é presencial toda a manhã com a máscara. Eu estou a ouvir muito baixinho. Diga? Não estou a dizer que amanhã é presencial toda a manhã com a máscara. É um cansaço no peito terrível. Pois, exato, acredito. Fazemos então 10 minutos? Sim? Ok. Então vá. Perto das 7h30, às 7h30 recomeço, está bem? Vou só interromper aqui. Interromper um bocadinho a gravação. Pronto, continuando. E estamos na fase, na etapa final. Vou aqui. Então, o que eu tinha previsto é que a vossa apresentação vai ser feita numa ferramenta que é o Padlet, que é mais fácil do que estar aqui 1 a 1, não me parece muito prático. E basicamente está quase tudo feito. Nós só temos 2 pequenas tarefas para fazer. Uma, já alguns de vocês fizeram, portanto, vocês, eu integrei aqui o Padlet, em que, como vocês vão ver, eu agora vou mesmo para o Padlet. Onde é que ele está? Não é este. É aqui. Vocês estão a ver o Padlet, correto? Não. Não, ainda não partilhei nada. Pensava que estava a partilhar desde há bocado, esqueci-me que não. Pronto, eu vou partilhar agora. Oh, Sérgio, eu há bocado estive a tentar fazer, até escrevi a apresentação, mas depois devo-me ter esquecido, não, falhei, não gravei, não sei como é. Só conseguia ver a da Patrícia Albergaria e da Sónia e não via a minha. Mas se calhar vê, eu vou dizer 2 ou 3 dicas sobre o Padlet. Primeiro, quem é que conhece o Padlet? Eu não. Ok. Também não. Eu Margarida Carvalho, a Margarida e a Cristina, não. mais ou menos. Já utilizaram? Não. Não. Margarida, já utilizou? Já. Mas com alunos ou como participante? Não, numa formação. Ok. Muito bem. E a Cristina? Ainda não construí. não, eu conheço porque andei a cuscar, basicamente. Isso também faz parte. Isso também faz parte. Muito bem. Então, assim, vou-vos dar 2 ou 3 dicas rápidas que vos podem dar jeito sobre o Padlet. Primeiro, daquilo que já está aqui, e pronto,
tudo isto que aqui está é editável, não é? Portanto, o título é editável, o subtítulo é editável, esta imagenzinha que eu pus aqui do GoLab fui eu que a pus, a parede dos tijolos fui eu que a escolhi, vocês podem escolher outra coisa qualquer. A organização como está por colunas fui eu que escolhi, porque há vários templates, existem vários templates que nós podemos escolher. Eu gosto particularmente deste, mas existem vários, existem alguns que é tipo quase mapa de conceitos e há uma série de coisas que eu não estou habituado a utilizar, mas eu gosto particularmente por colunas por uma questão de organização. E eu agora, já há algum tempo, utilizo isto nas formações para ser uma ferramenta fácil em que quando se pedem algumas pequenas tarefas ou considerações sobre neste caso sobre ferramentas ou sobre plataformas ou uma coisa qualquer, fica tudo organizadinho, coluna a coluna, ok? Eu já pus várias coisas, isto vai dar, estas colunas todas vão dar até quase ao final da formação, porque nós vamos falar no ELAB na quarta sessão, como eu vos disse, portanto já tem aqui muita coisa que vocês podem depois ir pondo. Isto não é preciso fazer agora porque estamos na primeira sessão para depois fazer para a segunda sessão. Isto é para ir fazendo ao longo do curso inteiro. Vocês, quando estiverem mais à vontade com o GoLab, aliás, e mesmo que não tiverem, podem, por exemplo, quando chegar à altura do GoLab, chegam aqui e dizem: olha, ainda não me entendi muito bem com o GoLab. Depois, passado uma semana, vocês são especialistas no GoLab, já dizem: olha, afinal isto até é interessante, isto até é simples ou qualquer coisa do género. A ideia é vocês irem partilhando, quando acharem pertinente, algumas das coisas que vos vão aparecendo à frente. E se, por exemplo, vocês por alguma razão não quiserem dizer nada do Padlet, porque não o utilizaram, a não ser escrever aqui 2 ou 3 coisas, também não precisam estar a escrever obrigatoriamente alguma coisa no Padlet. Então vou dar 2 ou 3 dicas importantes. Primeiro, esta ferramenta, que é basicamente um mural colaborativo, pode ser utilizada em muitas coisas diferentes. Se alguém de vocês já fez formações a nível europeu, apanhava de certeza Padlets, porque eles utilizam muito o Padlet, ok? Quem não, ou mesmo algumas formações, como a colega Margarida estava a dizer, provavelmente também podem vir a utilizar, como eu utilizo o Padlet nas minhas formações, mais neste sentido de dos colegas irem colocando ao longo da formação algumas ideias, algumas reflexões, alguns problemas com alguma utilização de alguma coisa que ao longo da formação. Basicamente, eu vou já dar aqui 2 coisas que vocês podem ver claramente. Primeiro, de onde eu estou a apontar, e já sabem que eu estou no outro ecrã, peço desculpa, de onde eu estou a apontar, aqui o colega, peço desculpa, mas pronto, vou ler, acho que estão todos a ver, que há aqui o colega Adelino, que se apresentou. Mas aqui em cima aparece anónimo, certo? Aqui está anónimo. Ou seja, alguém como anónimo entrou e escreveu: eu sou o colega Adelino. Aqui embaixo, a professora Rosário Valente aparece como professora Rosário Valente. Por uma razão muito simples. A razão é: a colega Rosário tem uma conta no Padlet e o login feito, e o colega Adelino, mesmo que tenha conta no Padlet, não fez o login. Perceberam o que eu quis dizer? Ou seja, esta ferramenta, como eu já vos disse, pode ser utilizada com os alunos, porque os alunos não são obrigados a registarem-se. Eles não se precisam de registar. Só que nós temos que ter um ou outro cuidado, porque se eles não são obrigados a registar, e se eles quiserem dizer aqui uma coisa menos interessante, eu não sei quem é que a escreveu. Estão a fazer entender? Ok. Se o colega Adelino quisesse dizer aqui outra coisa, a dizer que era o Manel, eu não fazia a menor ideia se ele está a dizer a verdade ou não. Pronto, é um bocadinho este o espírito que eu quero que vocês percebam. Mas eu posso contornar isso. Eu posso usar o Padlet com segurança. Como? Quando vocês criarem um Padlet, se vocês quiserem criar um Padlet, quando vocês estiverem a criar, existe uma opção. Eu vou pôr aqui a ver se vocês veem. Aqui uma roda dentada, do lado aqui no canto superior direito, uma roda dentada. Quando eu clico, quando vocês criam um Padlet, vai-vos aparecer isto tudo. Okay? E atenção, eu tenho a conta gratuita, ok? Eu não tenho nenhuma conta Pro. Aquilo que eu vos vou apresentar é tudo grátis. Por acaso tenho uma conta Pro temporária do Socrative, porque alguém criou e ofereceram até o final de junho ou uma coisa qualquer. Mas eu não comprei nenhuma versão Pro.
quando vocês criam um Padlet, vocês podem escolher muita coisa. Título, subtítulo, um ícone. Eu escolhi vocês podem pôr uma imagem qualquer para pôr, por exemplo, som de biologia e metem uma planta, som de fisicoquímica e metem os tubos de ensaio, se forem de química, mais de química, ou metem outra coisa de física. Pronto, eu resolvi pôr o Golab porque era uma imagem que tinha aqui já gravada e foi mais simples. Posso não pôr nada e não aparece lá ícone nenhum. O ícone aparece aqui no canto superior esquerdo. Depois, uma coisa gira é que quando nós nos registramos no Padlet, obviamente, qualquer que seja a ferramenta que eu precise de criar alguma coisa, eu tenho que ter conta. Aí não há volta a dar. Okay? Eu não vos vou obrigar a fazer conta em lado nenhum, a nascer no GoLab. Porque o GoLab, os laboratórios, acho que é uma coisa obrigatória, não é? Porque senão não conseguem aceder e fazer coisas com o GoLab, e isso é uma coisa que se pretende. Mas Padlets, o Mentimeters que eu vos vou mostrar, essas coisas todas, não é minimamente obrigatório que vocês se registrem. Se vocês acharem interessante, registrem-se para experimentar, porque pode-vos ser útil no futuro. Eu acho que o Padlet é uma coisa extremamente interessante de se utilizar. Problemas não. Quando vocês se registram, se não tiverem conta no Padlet, tem uma limitação muito grande. É que por cada e-mail só tem 3 Padlets possíveis. Okay? Só podem criar 3 Padlets. Se vocês resolverem criar, se vocês tiverem 4 turmas diferentes e quisessem criar um Padlet por cada turma, não conseguem com o e-mail. Estão a perceber? Mas o que é que pode acontecer? Eu criei já 3, já não preciso deste, mando-o embora e posso criar um terceiro. Portanto, eu só posso ter 3 Padlets ativos por e-mail. Isso é uma grande limitação. Quem teve conta há muitos anos atrás, como eu, tem mais Padlets. Eu tenho para aí uns 17, porque eu já tenho conta para aí há 10 anos atrás e na altura era ilimitado. Se eu tivesse criado 50 Padlets, eles não me os eliminaram. Só que eu tinha criado para aí 14 e deram mais 3 e fiquei com 17. Como é que vocês podem ter mais Padlets? Criam mais e-mails ou usam mais e-mails, cada um dá 3. Está bem? Pronto, se não quiserem comprar, obviamente, o Padlet. Agora, o que é que vocês podem escolher? Podem escolher o fundo, o esquema que vocês querem, se é por colunas ou se é como é que é. Podem querer que a pessoa que, se tiver o login feito, fica lá o nome da pessoa, o que eu acho que é simpático. Podem querer, como aqui está, se quando uma pessoa escreve, se fica em cima ou se fica em baixo. Estão a ver? Portanto, eu pus de propósito para quem escreve em último lugar vai ficar em cima, que são os mais recentes. Podem permitir comentários ou não. Imaginem, se vocês não querem lá coisas menos, a possibilidade, não confiam a 100% dos vossos alunos, se calhar é melhor não permitir comentários. Podem pôr aquelas coisas que eu pus. Vocês podem clicar em gosto ou não gosto, mas também dá para pôr o like, o não like, essas coisas todas, ou não pôr nada. E agora está aqui aquilo importante para vocês usarem com segurança. Se vocês não tiverem confiança em alguns alunos, basta um, e eles poderem escrever lá coisas que nós não queremos, nós podemos pôr isto ativo. Eu vou tirar isto. O que é isto ativo? A pessoa pode criar um post, mas ele não é visível para ninguém, a não ser que o administrador aceite o post. Portanto, é obrigatório eu querer que aquele post vá para o Padlet. Perceberam? Ou seja, o colega Adelino tinha esta opção, eu punha esta opção, o colega Adelino, só porque está ali em primeiro lugar, peço desculpa, não me calhou na rifa, está bem? Mas o colega Adelino, por exemplo, era o primeiro a colocar um post, ninguém via, a não ser quando eu digo, ok, eu quero que este post está em condições, eu quero que o post vá para lá. E isto é a maneira de vocês usarem o Padlet em segurança. Ok? Eu aqui com vocês não vou pôr essa opção. E o que é que acontece? Quando nós não colocamos essa opção, eu até posso estar a projetar o Padlet e à medida que vocês vão escrevendo, nós vamos vendo as entradas, todas a aparecer, ao vivo e a cores. Estão a perceber? Portanto, eu posso querer usar isso para alguma dinâmica qualquer em sala de aula e pode-me dar jeito ter uma coisa destas em simultâneo. Está bem? Pronto. Um conselho. Se vocês realmente querem aprovar todos os posts que tentam entrar, não permitam comentários na mesma. Porque os comentários não requerem aprovação. Desde que o post esteja lá, qualquer pessoa pode comentar. Eu descobri isso numa formação. Eu pensava que não. Ok?
Perceberam a diferença? Ou seja, se vocês não confiam de todo num único aluno ou mais de uma turma, obriguem a aprovação da vossa parte e não permitam comentários. Porque quando vocês aprovarem, mesmo que esteja esta limitação, e vocês aprovarem um determinado post, qualquer post que lá esteja, se permitirem comentários, os comentários não nos vão permitir, não vão pedir permissão a mim. Como o post foi aceito, os comentários vão para lá. Portanto, o ideal é que se vocês quiserem que alguém comente, eles comentem por baixo. Comentem por baixo, porque assim vocês controlam todas as entradas. Portanto, voltando àquilo que eu estava a dizer, o que é que vocês podem combinar com os alunos se eles não forem obrigados a criar conta? Obrigam os alunos a ter que escrever o nome, senão o post não é aceito. Porque se for, por exemplo, imaginem que vocês queriam usar um Padlet para ao longo do ano, todos os relatórios para avaliação tinham que ser entregues pelo Padlet. Vamos supor, pronto, um exemplo. E vocês, cada coluna que vocês criavam era atividade 1.1, atividade 1.2, atividade 1.3, atividade 2.1, e todas elas tinham alguma tarefa. Então, cada grupo, ou a nível individual, naquela coluna ia pôr o seu trabalho e ficava tudo, em termos laboratoriais, num Padlet, ao longo do ano letivo todo. Isso é uma hipótese. Okay? E se eles não se registarem no Padlet, a única coisa que eles vão ter que fazer são obrigados a pôr o nome para eu saber quem é que escreveu, porque senão o post não é aceito. Está bem? Mas isto pode ser utilizado para um grupo disciplinar, isto pode ser utilizado para formações. Já tive uma série de coisas com o Padlet a serem utilizados. Alguma questão? Pronto, quem não se inscreveu, pedi ao favor, quem não apresentou, pedi ao favor para se apresentar. Vou dar aqui um exemplo. Olha, vamos aqui correr aqui o que está aqui na apresentação. Aqui está o colega Adelino, tudo bem? O colega Rosário, lá está. Como já tem conta e tinha o login feito, aparece logo aqui o nome. Houve aqui um colega ou uma colega que escreveu a apresentação, não tem nome, não faço a menor ideia quem foi. Ok? Portanto, e aqui outro colega fez exatamente a mesma coisa. Não sei se era aquela colega que estava a dizer que desapareceu ou não sabia onde é que estava o post. Eu escrevi, mas depois não vi nada do que escrevi. Provavelmente foi um destes dois ou os dois. Então porque, como é que assim, faço para ver? Não, quando Não, escreve, só lá em baixo. Escreve Ela só mais lá em baixo. Que eu já vi. Tá? A Maria junta lá mais em baixo que eu já vi. Pois estou. Está aqui, Olha, olha, está estou. aqui. E parar sem querer. Não, é porque ele fica empilhado. Está Ou bem, seja, está bem. É porque os colegas que escreveram depois da Maria Barroso, estão em cima. Ficaram em cima, está bem. Significa que neste momento há aqui uma pessoa, que é a Carla, que está a escrever neste momento, como vocês podem ver. Está bem? Portanto, se isto estiver ativo, eu consigo ver em simultâneo o que é que a pessoa está a escrever. Está bem? Ok. Agora, portanto, quando puderem, que é para eu também conhecer um bocadinho a realidade para além dos dados que eu tenho, como e-mails e assim, e os agrupamentos de escola, colocarem aqui a vossa apresentação. Mas eu queria só chamar a atenção para isso, que é, quem não tem conta criada e não tiver o login feito, vai aparecer como anónimo. Isto tem desvantagens se eu quiser utilizar isto em vários computadores. Porquê? Porque se eu tiver uma conta do Padlet e eu escrevi aqui Sérgio Leal e disse uma reflexão de uma coisa qualquer e eu não gostei daquilo que escrevi, eu vou para outro computador qualquer, ou no meu computador mais à frente, e desde que eu tenha o meu login feito, eu posso apagar aquilo que fiz. Ou posso editar aquilo que fiz. Se eu for como anónimo, eu já não consigo. O que fica, só o administrador é que pode tirar. Porque, obviamente, quando um colega, por exemplo, vocês estão num computador A ou B ou C, se vocês tentarem depois fazer isso no vosso telemóvel ou noutro computador qualquer, ele não vai reconhecer que foram vocês que fizeram qualquer coisa ali. Se fizerem agora, como vocês estão num computador X específico, etc., ele em princípio vai reconhecer e conseguem editar. Caso contrário, não dá. Já agora, se vocês quiserem, vocês, quando escrevem, vocês podem pôr imagens, documentos, vídeos também. Ok? Isto não é só para escrever. Vocês conseguem colocar num post qualquer, podem pôr imagens, fotografias, links, podem pôr isso, está bem? Portanto, também é bom por causa disso.
Tem algumas limitações se vocês quiserem pôr um fecheiro em vídeo, não é? É um documento muito pesado, obviamente, mas se eu for pôr um vídeo do YouTube que não ocupa senão um link, ele fica lá, está bem? Ou documentos, etc., eles ficam lá. Acho que assim, portanto, não me estou a esquecer particularmente de nada. Não dá para partilhar agora o link para eu colocar a minha apresentação, não? Posso. Vou pôr Enviei-te no... por e-mail, Margarida. Vou pôr no... Tá bem, eu vou pôr no chat Enviei. para todos. Vou pôr no chat para todos. Ups. Já agora, há bocado alguém estava a... Então. Alguém estava a perguntar... afinal já tinha. Já fiz. Que eu tinha feito isso para elas. Desculpa. Não faz mal, fez bem. Isto grava automaticamente, não é preciso gravar nada. Ele automaticamente fica salvo. Está bem? Não há aqui nenhum botão para guardar, ou seja lá o que for. Ele grava automaticamente tudo. Posso só dar a minha experiência em relação ao Padlet de coisa menos positiva, porque é de facto muito bom. É que cada post só dá para fazer um carregamento, ou seja, só dá para pôr ou uma imagem, ou um link, ou... Pronto. E isso às vezes quando se faz os trabalhos com os alunos, porque nós estamos a fazer isso, um trabalho interdisciplinar e cada grupo tem que fazer um Padlet. E isso às vezes para os miúdos é um bocadinho mais, pronto, é chato, porque depois fica ali uma data de postzinhos só com uma coisinha e eles não gostam tanto. Para os alunos, para os miúdos, principalmente para os mais pequenos de terceiro ciclo, acaba por ser uma limitação considerável. Sim, depende, é verdade, depende da maneira como se pretende também utilizar o Padlet, isso é verdade, exato. Se for para colocar muitos fecheiros não há de ser a melhor opção, está bem? Depende da maneira, se for uma coisa, por exemplo, mas só para ter, de algumas formações que eu fiz a nível europeu, qualquer um de vocês pode fazer, é que eu digo isto parece ser uma coisa muito pomposa, mas qualquer um de vocês pode fazer isto e dá para ter créditos, está bem? E é grátis, portanto se alguém quiser depois eu posso partilhar com vocês. Qual é que é a situação? A situação é que aquilo está em inglês e a segunda é que vocês têm que fazer um pedido para ser certificado, mas eu posso já até enviar um modelo que eu já fiz isso e vocês copiam, alteram para os vossos nomes e etc. e eles vão aceitar. E a situação é que é muito raro existir uma coisa que não seja transversal, ou seja, ainda não encontrei nada que depois contasse como específico para o meu grupo disciplinar, por exemplo. É sempre coisas para as horas as horas gerais, portanto, que dá para todos os grupos disciplinares. Mas já fiz várias e alguns não exigem praticamente grandes tarefas, nem grandes trabalhos, e todos eles usam o Padlet. E inclusivamente tem projetos com muitas partilhas de fecheiros e coisas assim, mas lá está, tem que ser os posts como a colega Rosário está a fazer, a não ser que eles tenham a versão Pro, que é bem possível. E imagino que dê para fazer isso, porque eu também não conheço, porque nunca utilizei. Mais alguma questão? Enquanto vocês vão preenchendo, deixem-me só dizer aqui outra coisa, que é que eu queria que vocês eu vou dizer o que é que eu peço aqui do trabalho autónomo, que também é para fazer até ao final da formação, não é preciso ser até ao dia 15, que é a nossa segunda sessão. Portanto, aqui na primeira sessão era o Moodle, que já está mais ou menos alinhado, era o Padlet, que está mais ou menos arrumado, agora é o Mentimeter, que eu vou saltar, e depois fazemos agora ou se fazemos depois. Eu já tenho aqui uma mensagem. Já uma colega escreveu aqui. E depois, o trabalho autónomo. É para ir sendo feito as vezes que vocês quiserem, que é o local de onde eu gostava. Vai ficar sempre aqui na primeira sessão. O local de onde eu gostava que vocês partilhassem links de laboratórios remotos ou virtuais. Portanto, é o que aqui está. Neste espaço, a ideia é partilharem links de laboratórios remotos ou virtuais para dar a conhecer aos restantes colegas. Por exemplo, a ideia ainda mais interessante era vocês dizerem, olha, este link eu usei para o 8º ano, quando dei o som na disciplina de Físico-Química. Ou usei nos sismos do 7º ano em Ciências Naturais. Okay? Ou não sei onde. Estão a perceber a ideia? Que é para depois, é assim, uns pesquisam 3, outros pesquisam 3, nós, cada um pesquisar a uma média de 3, no final temos aqui 20 laboratórios remotos ou virtuais de 2 áreas disciplinares,
e de certeza vai dar jeito a alguém. Está bem? Pronto. Mas este, volto a dizer, isto é para ser feito até ao final da formação, que é para depois termos aqui uma série de entradas vossas aqui. Isto aqui foi o que eu vos expliquei há bocado. Portanto, tem aqui uma tese, que ligarem aqui também tem acesso a uma tese recente, só que é um bocado mais técnico, está bem? Portanto, há uma parte que interessa e outra são coisas muito técnicas, que nem eu estou dentro de muita coisa, que são os 3 tipos de laboratórios, regra geral, que é o tradicional ou o clássico, o remotamente, que é controlado pela internet, obviamente, e o virtual, que também é controlado, normalmente pode ser pela internet ou também pode ser localmente, que pode ser só um aplicativo. Está bem? Mas pronto, todas elas têm vantagens e desvantagens, depende daquilo que nós queremos utilizar. Ok? Para concluir, vocês podiam fazer isto, se não se importassem, ficava já aqui o registro. Porque assim, isto tem que ser feito ao vivo e a cores, porque senão depois não vai funcionar, está bem? E o que é o Mentimeter? O Mentimeter, vocês podem utilizar o vosso telemóvel ou o vosso computador. Basicamente, só tem que... o Mentimeter é basicamente uma espécie de sondagem. São questões, 1 ou 2 questõezinhas diretas, ok? Por exemplo, como é que eu gosto de utilizar isto nas aulas? Eu não vou saber quem é que escreveu o quê, mas eu posso estar a dar um conteúdo qualquer e a meio da aula eles fazem uma resposta, se tiverem dispositivos para isso, obviamente, que isto é preciso a internet, e depois dizem assim, respondem a opção A ou a opção B, vamos imaginar. E eu queria que todos percebessem aquilo que eu tivesse explicado antes e que todos tivessem respondido à opção A. Mas por acaso houve uns quantos que responderam à opção B e então eu, para prosseguir a minha aula, vou dizer, olha, então ao final houve alguns colegas que não perceberam o que é que estivemos a dar, vou ter que reforçar um bocadinho mais estes conteúdos porque pelos vistos não foram bem apreendidos. Mas isto pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, eu já utilizei isto. A Sónia já conseguiu responder? Mas só respondeu uma questão, não foi? Mas são 2. Já lá vamos. Não se vai embora. São 2. Mas a Sónia não é... Eu já vou explicar. A Sónia não, está com o microfone desligado, mas já vou explicar. Vocês têm uma questão A, mas eu vou dizer o que é que tem que fazer. Basicamente, isto é uma sondagem que pode ser utilizada, por exemplo, imaginem que vocês estão numa reunião geral, que eu já fiz isso, e havia uma discussão a ser feita, e em vez de ser o braço no ar, porque vocês já sabem que há colegas que vão pôr o braço no ar porque a pessoa X ou Y está ao lado deles, não é? Como eu costumo dizer, e mais vale ser um voto secreto, não é? Portanto, ser tipo papelinho, mais vale ser por papelinho, que assim cada qual escreve e é tudo confidencial, ou usa um Mentimeter que ninguém viu o que é que respondeu, ok? Então eu podia utilizar o Mentimeter e eu tinha 250 professores num anfiteatro que queriam decidir se as aulas iam continuar com 45 minutos ou iam para 50 minutos, vamos imaginar, ou para 60 ou uma coisa qualquer. Então eu fazia o Mentimeter e as pessoas faziam exatamente o que está aqui. Vocês só têm que seguir isto. Vão a este link, menti.com, vai-vos pedir um código, que neste caso é este, e respondam. É só isto. Ok? Isto do ponto de vista de quem responde. Já há 5 colegas que responderam. Estão a ver? Mas, aí ainda por cima está na questão 2. Sónia, o que é que você foi fazer? Não faz mal, não faz mal. O Mentimeter, não faz mal que eu depois meto a questão 1, estou a brincar. Isto é assim. O Mentimeter funciona assim. Deve ser feito na hora para eu conseguir, por exemplo, mais ou menos controlar. Está bem? Porque, por exemplo, Sónia, se já utilizou, não é? Exato. Se já utilizou, não sei se os outros colegas já utilizaram. Olá, Rosário, obrigado. Não sei se já utilizaram, mas basicamente vocês têm aqui o que é que têm que fazer. Vão a este site, metam este código e respondam, por favor. Porque eu só vou passar para a segunda questão quando tiver aqui mais colegas a responder. Já estão 8. Estão a ver aqui? O que é que acontece? A questão aqui é que o Mentimeter, eu não sei quem é que está a responder, portanto eu não vou retirar particularmente dados, mas em termos de sondagem, por exemplo, de uma aula, daquilo que está a dar ou de uma situação, acho que é importante, ok? Para nós podermos, por exemplo, orientar o que vem a seguir. Eu conheci isto há muitos anos atrás, quando estava numa conferência e um
e quem estava a dar a conferência, que era um senhor qualquer estrangeiro, agora não consigo lembrar quem era, já foi há bastantes anos. Foi a primeira vez que eu vi isto a ser utilizado. Havia uma plateia para aí de 500 pessoas e ele estava a colocar questões enquanto estava a dar a palestra e ele ia respondendo e ele ia comentando os resultados que iam aparecendo. Ok? Eu acho que é uma coisa que tem potencial. Há outras coisas que podem ser utilizadas como isto? É verdade que há. Esta é apenas mais uma que é para ser mais uma estratégia que nós podemos vir a utilizar aqui. Está bem? O Leonor diz que já respondeu à primeira questão, deve ser a segunda, que é aquela que eu tenho aqui. Foi esta que respondeu ou foi a outra parecida? Dizia laboratórios virtuais? Não, foi esta que está. É que está projetada? Sim. Ok. Sim, Pronto, sim. é que assim, eu estou-vos a mostrar a minha versão como administrador. Ok? Ou seja, eu tenho... Utilizo ou já utilizei laboratórios virtuais. Ok. Isto que está visível, que já 14 colegas responderam, é a segunda de duas questões que eu coloquei. Por acaso estava na segunda porque eu estive a trabalhar nisto e deixei na segunda sem querer, porque ainda não tinha visto onde é que ela estava. Mas o que é que acontece? O que eu queria chamar a atenção é que, mais uma vez, a versão grátis, que é aquela que eu estou a utilizar, tem limitações. Mas eu acho que neste caso, para aquilo que eu costumo utilizar, eu acho que até faz sentido. E a limitação aqui é que eu acho que não temos limites de quizzes que nós podemos fazer. Eu tenho aqui uma série deles e ainda não me pediu a dizer que estava no limite. Mas por cada quiz só me deixa lançar 2 questões. Se eu quiser lançar uma terceira, já me pede para eu pagar. Ok? Mas duas... Diferentes. Desculpa interromper, Sérgio. Se forem de diferentes estilos, pode fazer mais. Sim, mas pronto, mas tem alguma limitação. Exato. Sim, tem. Não dá, acho que 5 ou 6, não sei, mas sim. dá para fazer mais que 2 se forem de diferentes estilos. Pronto, então olha, nós pensarmos sempre em diferentes estilos, isso é bom. Porque normalmente ele tem uma limitação em termos gratuitos, digamos assim, senão ele vai nos pedir, se eu quero continuar a utilizar, tenho que pagar. Mas eu consigo retirar, portanto, quando eu termino, eu posso fazer o download dos resultados. Está bem? Portanto, eu posso fazer o download dos resultados e fico com os resultados das várias questões que eu utilizei. Ok? Já vi que alguns colegas conheciam, portanto, a Sónia, a Rosário, não sei se mais alguém conhecia ou já utilizou. Estou um pouco perdida. Diga. Onde é que se responde? É que o meu... É só ir a este site. Como? É só ir a este site. Está aqui o que é que tem que fazer. Ir a menti.com Sim. E depois vai pedir um código e mete este código. Pois é que eu tenho uma tecla que prende no computador e de vez em quando... Eu vou pôr o menti.com, já pus no chat, se quiser ir ver. Ok. E vou pôr o código no chat também. Já agora, se vocês quiserem criar para fazer na vossa turma, ele vai ter uma limitação o código permanece, por questões de segurança, imagino eu, é o que faz sentido, 2 dias disponível. Portanto, passado 2 dias, se não o utilizar, ele renova o código. Está bem? Portanto, se eu preparar, o que é que eu quero dizer com isto? É provável que eu vá colocar mais Mentimeters ao longo da formação. Se eu utilizar, não vale a pena responderem antes da sessão, ok? O mais provável é, se eu preparei aquilo antes, o código já não está disponível, ok? E vocês vão pensar que não fizeram alguma coisa, mas não é nada disso, está bem? Eu peço desculpa, mas eu estou a colocar o código e diz-me que não existe. O 38, 27, 28? Tenho que dar espaço entre os 2 algarismos, será? Não, é 27, 78. Ai, desculpem, 78, enganei-me. Pronto, alguém atento. Olha, eu fiz e respondi a uma pergunta. E agora? Agora eu estava à espera que entrassem. Eu só queria que entrassem os 20, mas pronto, se calhar vou passar, porque já estamos na hora do final. Há mais algum colega que vai tentar responder? Faltam 3. Foi só uma pergunta. Não, mas há uma segunda, mas eu para passar para a segunda tenho que...
Estão a perceber? Porque isto é controlado por nós. Ou seja, se eu fizer 2 ou 3 questões ou 4 durante uma aula, eu primeiro deixo só aquela que eu quero que ele responda em primeiro lugar. Depois, passado 10 minutos de conversa, meto a segunda. Passado 10 minutos, meto a terceira e assim sucessivamente. Ou seja, eu é que controlo qual é a pergunta que eu quero que eles façam. E agora vocês começaram pela última porque, por acaso, estava na segunda, sem querer. Mas tanto faz, as duas são muito semelhantes. Mais algum colega vai fazer ou posso passar para a primeira? Eu não estou a conseguir aceder. Não? Não. Pronto, é assim, não faz mal. Eu vou pôr na primeira só para os outros colegas responderem e vocês que se entrarem entretanto respondem. Diz que a página não está a funcionar. Ok, vejam lá se agora, quando ele me deixar, vejam lá se agora conseguem. Qual era o código correto? É o último que estava aí. Vejam lá se conseguem responder à primeira agora. À primeira ou à outra? Como é que eu passo para a outra? É só ir outra vez lá. Temos que sair? Não. Temos que sair. Não. Ela aparece automaticamente. Se vocês saíram daí, entrem outra vez em menti.com, metam o código que conseguem responder. Ele diz exit and vote another presentation. É isso? Pois. Tem aqui um coração aos saltinhos. Ele pede para pôr outra vez o código. Então pronto, então é isso. Carrego onde? Volta a pôr então. Another presentation. Ah, é? É porque estava na segunda e Pois tivemos era, que sair e exato. voltar a pôr. Exato, é isso mesmo. Ok, então o código é o mesmo, é? É o mesmo, sim. Podes dizer qual é? 3827778. Aparece-me a mesma questão, aparece-me outra vez utiliza ou já utilizei laboratórios remotos, não era suposto? A mim também. A mim também. Digam O lá, outro digam era lá. virtuais. O outro era virtuais. Há bocado era virtuais. Tá bem? Ok. Laboratórios remotos. Não estava atenta. Pronto. Colegas, eu não vos vou empatar mais, conseguimos pelo menos chegar ao final daquilo que eu pretendia. Ou seja, posso perguntar uma coisa? Claro que sim. Eu não consigo perceber muito bem a diferença entre laboratório virtual e remoto. Um laboratório remoto é uma experiência real controlada por computador. Ok. Um laboratório... Está a ser monitorizada, não é? Por um computador. Não, mas repare, imagina um laboratório remoto é uma experiência verdadeira, com material verdadeiro, que a Sónia ou qualquer um de nós, se souber utilizar, controla pelo computador. Ok. Um laboratório virtual, ou aquilo que nós designamos por simulação, é um laboratório, é tipo um boneco a funcionar como material de laboratório que eu controlo pelo computador. Já percebi. Essa é a diferença. Ok, obrigada. Como o laboratório virtual são os programadores de informática que vão evoluir aquilo e a manutenção é fácil, existem uma quantidade muitíssimo superior do que o laboratório remoto, porque se eu usar uma seringa, a seringa vai se gastar, o êmbolo vai se estragar, se eu usar materiais, os materiais vão se gastar também, pronto, por aí fora. Exato. Está bem? Ok, obrigada. Nada. Quem quiser, se tiverem questões podem colocar, quem não tiver questões pode ir jantar, já está na hora. Qualquer dúvida, estejam à vontade para usar principalmente o fórum, mas se for uma coisa fora do outro âmbito, podem utilizar o e-mail. E vemos daqui a 15 dias, se não houver nenhuma alteração, espero que não seja já. E se houver alguma questão, vão colocando, está bem? Eu vou dar sempre um... É suposto nestes 15 dias irmos olhando lá para os materiais que nos vai pondo, e seguimos as instruções? É assim, eu daqui a 2 ou 3 dias provavelmente já vou disponibilizar a segunda sessão. Quem quiser começar a ver, pode ver, não é obrigatório. A única coisa que eu
que vocês já têm muita coisa disponível agora, porque se vocês forem ver os laboratórios remotos e quiserem testá-los, forem ver o link do GoLab, se quiserem ver o link do FET Colorado, aquilo que está na bibliografia, lembra-se que eu mostrei há pouco, logo no início do Moodle, ou se for pesquisar laboratórios remotos e virtuais da sua área, Fisicoquímica ou Biologia, não sei qual é. É 510, é Fisicoquímica. É Fisicoquímica. E quiser partilhar naquilo que eu chamei de trabalho autónomo, é o que pode fazer. Está bem? Sim, olha, eu posso usar esses, mas imagino que eu vou copiar um link e acho giro para os meus alunos. Posso? Claro que sim. Isto é tudo para ser utilizado como vocês acharem bem. Está bem. É assim, eu não vos estou a pôr nada confidencial. Aquilo que eu vos estou a pôr é tudo aberto, ok? Não, é tudo grátis, é tudo aberto, está tudo disponível, ok? Ok, está não há bem. nenhum impedimento legal que eu conheça para poder utilizar. Está bem? Está bem, está Sérgio, bem. Sérgio, eu tenho alguma dificuldade em ouvir a sessão. Como é que eu posso fazer para ter uma melhor audição? Eu estou a falar com quem? Com a Patrícia? Patrícia, sim. Ok. É assim, à partida deve ser do seu computador, porque imagino que os outros colegas ouviram. Diga-me só uma coisa, a Patrícia está a ouvir diretamente o seu computador, é isso? Estou. Não tem fones, não tem nada? Vou tratar disso. Pronto, é assim, há várias coisas, e isto acontece com frequência. Às vezes os colegas usam fones, e quando os fones não estão muito funcionais, é conectar e voltar, e desconectar e voltar a conectar. Outras vezes, se supostamente não é normal ouvir-se mal, noutras sessões, podem ir saindo, claro que sim, Margarida e companhia, eu já disse, tudo bem. Até à próxima sessão, para quem... Eu estou aqui para esclarecer mais dúvidas para quem precisar, está bem? Até à próxima, tudo a correr bem. Boa noite. Até à próxima, boa noite. Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Disponham do que precisarem. Mas, Patrícia, aquilo que eu estava a querer dizer é... pode ser do seu computador uma coisa que seja mesmo do seu computador e vai ter que, se calhar, ver isso, ok? Mas, às vezes, se habitualmente não tem problemas de som, a fórmula mágica de reiniciar o computador costuma resultar. Está bem. Está bem? Já aconteceu muitas vezes a necessidade de reiniciar, até às vezes a nível do Zoom, pode ser necessário reiniciar porque, sei lá, está a bloquear alguma coisa. Ou... Agora, a questão dos fones, muitas vezes é o contacto, e às vezes liga e desliga e aquilo fica conectado e funciona. Eu suponho que é do meu computador, porque no Google Meet é um desastre total. Eu fico com delay, as aulas síncronas são muito difíceis. Pronto, eu agora estou a dar aulas síncronas, assíncronas e presenciais. Portanto, estou nas três modalidades. Mas o Google Meet é muito difícil. Agora, no Zoom, hoje foi fácil participar, embora tivesse dificuldade em ouvir algumas pessoas. Outras ouvia melhor. Sim. Eu vou tratar disso. Um conselho. Se for mesmo o seu computador, tente ir a uma loja de informática que ele consiga fazer um orçamento grátis do género. Olha, precisa de uma placa de som, eventualmente, ou só de uma coisinha que custa para aí, sei lá, meia dúzia de euros, ou veja se é uma coisa que implica algum valor. Qual é que é a alternativa que pode ter para conseguir, se calhar, ajudar assim no Google Meet, já que está a dar aulas síncronas? Tem um smartphone que consegue usar o Google Meet? Ou não? Sim. É que a Patrícia pode entrar às vezes que quiser. Se entrar com o seu telemóvel e ele tiver um bom som, pode desligar o microfone do seu computador e ver o ecrã com tudo a acontecer, e ao seu lado tem o seu telemóvel que o som está bom. E assim você e os alunos vão ouvir. Está bem. Está bem? Tem é que ter o do computador desligado, porque senão vai fazer um eco desgraçado. Está bem? Sim, eu acho que também tem a ver com o serviço de internet, porque eu fiz o teste, o speed test, e é uma desgraça, porque eu tenho contratualizado 120 megabytes e tenho 14, 30, é um desastre. Reclame que eu tive um problema semelhante e eles costumam resolver.
Pronto, depende da Tá bem. operadora, mas eles costumam resolver, está bem? Pois, eu acho que depende da operadora, exato. Sim, depende da operadora, bem. mas no meu caso resolveram. Eu é que me atrasei a fazer a reclamação, mas assim que eu reclamei, nesse dia ficou resolvido. Está bem? Está bem, está bem. Muito obrigada, Sérgio. Nada. Obrigada, boa noite. Colegas, mais alguma questão? Adeus, boa noite. Boa noite. Boa noite, adeus. Eu gostava de pôr uma questão que tem a ver com o Zoom. Quem é que está? É a Alexandra. Alexandra, diga. Eu às vezes quando estou a trabalhar com o Zoom e eu penso que é quando entra um aluno e eu estou a fazer o compartilhamento de tela, aparece-me uma janela amarela e que diz pode mover esta janela ou qualquer coisa assim. Eu não consigo mover a janela, aquilo é diabólico. Como é que é? Uma janela amarela quando? Quando estou a fazer compartilhamento no Zoom. Sim. E me entra um aluno, me pede para entrar, porque eles ficam em sala de espera, aparece-me uma janela amarela e que eu depois não consigo tirar. É assim, nunca me apareceu isso. O que já me apareceu foi quando eu estou a partilhar uma tela, não sei muito bem porquê, mas se calhar porque alguém entra, não sei, fica amarelo, mas só de onde diz, neste momento a partilha de tela está em pausa. Mas logo a seguir ela... Não é isso, é mesmo uma janelinha. Isso é tipo uma barra, mas não, é mesmo uma janela. Olha, nunca me apareceu. Eu pensei que fossem eles a tentarem fazer compartilhamento de tela ao mesmo tempo, mas já fui às opções avançadas. Sim. E onde diz compartilhar tela, ponho para somente o anfitrião é que pode partilhar tela, nas opções avançadas, que é ao lado da setinha do compartilhar tela. Olha, sinceramente... Mas eu também já falei com outras pessoas que também disseram que nunca lhes aconteceu. Eu vou pedir uma coisa, se lembrar. Quando isso voltar a acontecer, tire uma fotografia e mande para eu ver. Ok. Está bem? Porque só vendo é que posso eventualmente ter alguma ideia, porque isso nunca me aconteceu. Está bem, ok. Está bem? Tá, obrigada. Ok, então vá. Posso perguntar uma coisa, Sérgio? Diga, Ana. Sim. É a nível do computador. O meu computador portátil, algumas teclas deixaram de fazer a função. E eu comprei, portanto, um outro teclado com uma porta USB e liguei porque o meu é 16 polegadas. Neste momento, a tecla 1 do computador, portanto, mesmo do computador, não este teclado que eu comprei, prende. E então põe-me uns em tudo o que é texto e bloqueia também. Portanto, a tecla 1, que pertence mesmo ao computador, deve prender. Eu não sei se os alunos já me mandaram arrancar a tecla, se não vou fazer. Porque prende e começa a escrever e depois acaba por o sistema ficar sem funcionar. Se o comprou há pouco tempo... Não, já tem alguns anos. Então é assim, então a melhor solução é tentar mesmo abrir e tentar ver, porque há aí alguma coisa que está preso. Abrir aqui. Eu posso levantar a tecla? É assim, eu não sei como é que é o teclado, mas é assim, nós conseguimos abrir os teclados, mas eu não estou habituado a fazer isso, mas se eu tivesse essa situação, o que eu faria era tentar abrir o teclado para ver o que é que está a aprender lá, porque à partida vai ter, assim, isto é um teclado, não é? Portanto, eu estou a utilizar este teclado com o meu computador. À partida, exato, eu abria de onde der para abrir, porque apesar de ele ter a parte da ligação, obviamente, para estar a comunicar com o computador, também tem uma parte que é só o teclado. E pode haver uma parte que esteja mesmo presa, ou que prendeu, entretanto, sei lá, pela sujidade, porque vocês sabem este teclado apanha sempre muita sujidade, muito pó, e pode ser simplesmente isso que está a acontecer. E à partida, se fizer uma breve limpeza, se calhar o teclado funciona normal outra vez. Este que eu comprei à parte, com a porta USB, funciona. De repente, o teclado que faz parte mesmo do PC portátil, começa a tecla 1, sempre lhe apetece, estraga-me fichas de trabalho, começa a tecla 1 e primeiro controla aquilo. É difícil e pronto, e faz com que às vezes as gestões me vão abaixo também. Sim, mas à partida será, eu acho que a opção que tem é mesmo... Eu consigo levantar isto com uma tampa de uma caneta
a tecla 1. Sim, depende de como é que está o acesso. De certeza que o seu teclado há de ver aí um sítio onde dá para fazer a separação. Tem que ver de onde é que ele está. Mas tem que fazer isso com cuidado, se calhar até com uma faca ou com uma coisa qualquer, não sei. Eu tenho que ter um colega de informática. Sim, se calhar é o ideal. Pergunte o que é que pode fazer com isso, ou leve o teclado quando for à escola e depois tente ver se alguém consegue... Não consegui fazer a apresentação por causa disso, começou também a escrever tudo um. Vou tentar depois e não respondi à segunda questão. Nunca mais apareceu. Sim, mas também não é grave. Então, peço desculpa, obrigada. Não há problema, não há problema. Está bem? Mas assim, o ideal é tentar resolver, ou senão tem que comprar outro. Pois, até agora tem dado e tem servido. Lá terá que ser mais uma coisa, se calhar ainda não queria para já. Vamos ver. Muito bem. Obrigada então. Boa noite e até à próxima. Boa noite então. Até à próxima.